A América do Sul não é só floresta tropical e ruínas, é onde a geografia fica estranha. Cidades surgem e desaparecem da noite para o dia, deixando cidades fantasmas e regiões vazias isoladas por fronteiras, relevo e política. Rios mudam de direção, desertos florescem e desaparecem. E isso é só o começo. Número 50. A bacia amazônica cobre 9 países diferentes e 2,7 milhões de milhas quadradas, mas nem sempre ela fluiu para o leste. Ela já desagou no Pacífico na época dos dinossauros, até que os Andes se formaram e o rio mudou de direção. Mas a selva não é a única coisa na América do Sul que vai te deixar sem fôlego. Número 49. Você já ouviu falar de Machu Picchu, mas quase ninguém. Sobe quase 2.500 metros desde 1996. A maratona da trilha Inca começa nos vales de Salcantay, passa pelas ruínas de Lactapata e termina nas ruínas. O recorde é de 3 horas e 23 minutos. A maioria dos corredores precisa de 5 a 6 horas. Subir correndo uma montanha é brutal. Viver dentro de uma por séculos é algo completamente diferente. Número 48. Se você está procurando onde a economia mundial moderna nasceu, não esperaria que fosse uma montanha na Bolívia. Mas o Cerro Rico, a Montanha Rica, era tão valiosa que Potosí era maior do que Londres no seu auge, no início do século XVII. Mesmo hoje, 10 mil mineiros ainda trabalham lá, mas o topo da montanha está começando a desabar. Algumas paisagens são escavadas pelo que existe dentro delas, outras se tornam famosas pelo que cresce na superfície. Número 47. O Canho Cristales parece bíblico, um rio inteiro que fica vermelho, amarelo, verde, azul e preto. As cores vêm de uma planta chamada Macarenia clavigera, que floresce e toma conta do rio em certas épocas do ano. Agora, vamos para um lugar que parece pertencer a outro planeta, apenas subindo para o número 46. Das 10 cidades mais altas do mundo, 4 estão na América do Sul. Mas a maior metrópole mais alta de todas é La Paz, a quase 3.870 metros de altitude. Quão alto é isso? Mais alto que o Monte Fuji. Ainda assim, 2,3 milhões de pessoas vivem lá. Se La Paz mostra que é possível viver em qualquer lugar, a costa do Pacífico da Colômbia também quer se manifestar. Número 45. A costa do Pacífico da Colômbia abriga apenas 2% da população. E o motivo é simples: está se afogando. Algumas áreas recebem 800 centímetros de chuva por ano, o que é ruim para as plantações, mas ótimo para mosquitos e doenças. Sem portos naturais, é uma linha costeira quase impossível de construir ou de usar para o comércio. Ainda existem lugares, porém, na América do Sul, onde a história nunca realmente terminou. Número 44. Até mesmo os lugares mais secos da Terra têm momentos em que voltam à vida. Quando o deserto do Atacama finalmente recebe chuva, o solo basicamente ressuscita. Sementes escondidas explodem em campos de gramíneas e flores silvestres que florescem rapidamente por poucas semanas antes de sumirem, principalmente em altitudes mais altas. Nas partes mais baixas, o Atacama permanece extremamente seco, mas enquanto o Atacama ganha vida por algumas semanas e depois desaparece novamente, mais para o interior da América do Sul, povos inteiros permaneceram escondidos por séculos. Número 43. A América do Sul lidera em tribos da Idade da Pedra não contactadas. Seu vasto interior é tão remoto que existem pelo menos 124 grupos não contactados, e isso são apenas os que conhecemos. Cerca de 95% das tribos não contactadas do mundo vivem aqui, por isso lugares como o Peru colocam placas de aviso. É para o bem de todos, pode ser mortal para eles. E agora vamos mergulhar em um lugar tão seco que parece que o mundo apertou o botão de desidratar. Número 42. O Saara não é o deserto mais seco do mundo, e nem a Antártida, é o Atacama, no Chile. Não é de se admirar, já que tem sorte de receber 0,5 milímetro de precipitação por ano. Algumas partes do deserto não receberam nenhuma chuva por pelo menos 500 anos. Número 41. A 5.100 metros de altitude, La Rinconada, no Peru, é o assentamento permanente mais alto da Terra, com cerca de 12.500 habitantes. Não há saneamento básico, há poluição por mercúrio e muita criminalidade. É apelidada de cidade sem lei do Peru,
mas as pessoas ficam lá por um motivo: ouro. Do ouro nas montanhas ao cobre no deserto, as pessoas sempre perseguem o que está enterrado no subsolo. Número 40. O Atacama não está completamente vazio, ele está em cima de cobre, e em 1915 o Chile abriu Chuquicamata, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Foi construída uma cidade para 25 mil pessoas, até que a poluição ficou tão ruim nos anos 2000 que todos foram realocados para Calama. As ruas ainda estão lá, casas abandonadas, poeira e uma estátua do Pinóquio em um parquinho morto. Agora, pegue essa mesma energia de sonho abandonado e leve-a para o fundo da selva, número 39. Fordlândia foi a cidade empresarial de Henry Ford na Amazônia, construída para produzir a borracha necessária para seus carros, com piscina, campo de golfe, quadras de tênis e um cinema. Mas a vida aqui era rígida, nada de álcool, nada de tabaco, e os gerentes iam de casa em casa para fazer cumprir as regras. Os trabalhadores se revoltaram em 1930. Hoje é apenas uma vila de 3 mil pessoas, e quando as pessoas desaparecem, outra coisa ocupa o lugar, e nunca é o que você espera. Número 38. Como há tão poucas pessoas, a Amazônia está repleta de vida que ainda não documentamos. Em uma expedição da WWF de 2014 a 2015, os pesquisadores encontraram uma nova espécie a cada 2 dias, incluindo centenas de plantas, peixes, anfíbios e répteis. Mas esse isolamento significa que parte da vida selvagem está sob ameaça. E se você gosta dessas análises profundas de geografia, não se esqueça de se inscrever no canal. Este continente tem geografia estranha suficiente para durar uma vida inteira. Número 37. A América do Sul tem um golfinho que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O boto cor-de-rosa, famoso por sua pele rosada. Ele vive em rios remotos, mas segue ameaçado de extinção por barragens, poluição e uso como isca. Ele pode viver longe das pessoas, mas não está a salvo do que as pessoas fazem. Isso nos leva a um lugar que tentou algo que nenhum país jamais havia feito antes. Número 36. Em 2008, o Equador se tornou o primeiro país a declarar que a natureza tinha direitos constitucionais. E isso não é simbólico. Em 2021, a Corte Constitucional bloqueou a mineração na Floresta Protegida de Los Cedros, decidindo que ela tem o direito de existir e prosperar. E isso não para nas florestas. Até os manguezais recebem proteção legal contra os humanos. Mas essa talvez não seja a lei mais estranha da América do Sul. Número 35. Montevidéu tem quase 1.800.000 de pessoas e saleiros são praticamente ilegais. A cidade proibiu condimentos nas mesas, incluindo ketchup e maionese. Com cerca de 1/3 do Uruguai vivendo lá e 40% lidando com hipertensão, eles não estão arriscando. Mas a natureza não faz leis. Ela simplesmente expulsa todo mundo de qualquer jeito. Número 34. Em maio de 2008, Chaitén, no Chile, foi evacuada em pânico. Então, um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em 9.000 anos. Cinzas tóxicas enterraram a cidade e depois a enchente terminou o trabalho. A água recuou, mas as pessoas nunca voltaram. Assim, um novo Chaitén precisará ser reconstruído do zero, mostrando que a América do Sul pode eliminar uma cidade de repente. A Bolívia tem uma estrada que tenta fazer a mesma coisa, um carro de cada vez. Número 33. A Estrada dos Yungas tem 64 quilômetros de La Paz até a Amazônia. Os moradores têm outro nome para ela, a Estrada da Morte. Uma curva pode fazer você descer 600 metros, são 200 curvas fechadas, sem guardrails. Adicione um pouco de neblina das montanhas e dá para entender por que centenas de pessoas morriam nessa estrada todo ano. E depois de um desastre desses, até fast food começa a parecer uma má ideia. Número 32. O McDonald's só chegou à Bolívia em 1997 e não deu certo. Os bolivianos preferiam sua comida tradicional. O governo local também não colaborou, então o McDonald's saiu em 2002 e nunca mais voltou desde então. A Bolívia é o único país do continente sem um McDonald's. E agora, para um nome que você com certeza já ouviu, mas provavelmente nunca questionou, número 31. Em 1499, o explorador Américo Vespúcio passou pela América do Sul e viu algo surpreendente. Aldeias construídas sobre estacas, exatamente como Veneza, então ele chamou o lugar de Venezuela, Pequena Veneza. O nome pegou
e acabou se tornando Venezuela. Se achou essa história estranha, espere para saber o que está escondido sob um rio. Número 30. Existe um segundo Amazonas escondido no subsolo, o rio Ramsar, um fluxo de 6.000 quilômetros descoberto em 2011. Ele corre a quase 2 quilômetros de profundidade e depois se espalha horizontalmente, ainda mais largo que o Amazonas, só que mais lento e mais fino. Até agora temos um rio que mudou de direção, uma tribo escondida que pode te matar, um rio arco-íris que parece falso e uma cidade vivendo perto do limite do céu. E de alguma forma, a América do Sul ainda está só começando a esquentar. Número 29. O Saara é brutal para se viver, mas é uma tábua de salvação para a Amazônia. Todo ano, 27,7 milhões de toneladas de poeira do Saara atravessam o oceano, despejando fertilizante rico em fósforo que mantém a floresta tropical viva. Alguns solos são tão ricos que têm até nome próprio, terras pretas da Amazônia. E ninguém tem certeza se foi a natureza que criou ou se foram os povos indígenas. E se parece loucura a Amazônia depender de poeira vinda de outro continente, a Argentina vai ainda mais longe. Número 28. Os maiores fósseis de dinossauros já encontrados vieram da Argentina, o Patagotitan maiorum. Ele tinha 30 metros de comprimento e pesava 70 toneladas. Os paleontólogos apelidaram ele de Máximo, e mesmo tendo sido encontrado perto de La Flecha, você vai ter que vê-lo no Field Museum em Chicago. Mas a estranheza não é só pré-histórica. Às vezes, ela é dita em voz alta. Número 27. Você pensaria que espanhol ou português funciona em toda a América do Sul, não é? A Guiana é o único país com o inglês como língua oficial. Graças ao controle britânico em 1814, essa mudança trouxe ondas de pessoas da Índia, África, China, Europa e comunidades indígenas, transformando a Guiana em um dos países mais diversos do continente. Agora, para um lugar onde os vizinhos nunca batem na porta. Número 26. Qual é a coisa mais rara no Paraguai? Diamantes, ouro, tente campainhas. Mesmo no inverno, fica em torno de 16 graus Celsius e no verão chega a cerca de 28 graus Celsius. As pessoas deixam as janelas abertas e, ao invés de tocar a campainha, você bate palmas do lado de fora, que serve como campainha. Vamos falar agora sobre um tipo de riqueza que não muda apenas uma cidade, mas muda a história. Número 25. Desde 2014, La Paz conta com um sistema de teleférico de 10 linhas, transportando 100.000 pessoas por dia até El Alto. É extremo, mas ainda melhor do que o horário de pico, a quase 4.000 metros de altitude nos Andes. Levar pessoas por terrenos impossíveis é um desafio. Extrair riqueza deles é outro. Número 24. A Colômbia é a rainha mundial das esmeraldas. Só o departamento de Boyacá produz cerca de 55% do mercado global. Em 2025, as vendas de esmeraldas chegaram a cerca de 150 milhões de dólares. Elas são valorizadas por sua cor vibrante e clareza, graças a uma rara formação de xisto negro. Mas o boom da mineração envenenou os rios com resíduos, e agora a Colômbia precisa descobrir como extrair tesouros sem destruir tudo ao seu redor. Mas a geografia mais estranha da América do Sul não está no subsolo, ela está desenhada no mapa. Número 23. Na América do Sul, todos os países fazem fronteira com o Brasil, exceto Chile e Equador, então o Brasil faz fronteira com 10 nações diferentes. Apenas a Rússia e a China têm mais vizinhos de fronteira, com 14 cada uma, o que faz do Brasil basicamente o vizinho amigável de todo mundo. Aqui vai um detalhe que bagunça totalmente seu senso de direção. Número 22, a América do Sul faz jus ao seu nome, Diego Ramírez do Chile. As ilhas estão mais ao sul do que qualquer lugar na Terra, exceto a Antártica, mas o continente quase não se estende a oeste. Ohio fica mais a oeste que a maior parte dele. O ponto mais a oeste se alinha com cidades como Aurora e Kent, então uma pequena parte da América do Sul realmente coincide com a longitude de Ohio. Agora, afaste ainda mais porque uma cadeia de montanhas se recusa a ficar em sua linha. Número 21. Até onde vão os Andes? Ilhas paradisíacas como Aruba, Bonaire e Curaçao são, na verdade, topos de montanhas, restos dos Andes escondidos debaixo d'água. E não para por aí. As ilhas acidentadas próximas à Patagônia também pertencem aos Andes. Portanto, os Andes são ainda maiores do que se imagina.
E tem também o rio que basicamente se recusa a ser contido. Número 20, você quer um fato realmente estranho sobre o Amazonas? Não existe uma única ponte sobre o seu canal principal. Na estação chuvosa, o rio pode subir 15 metros e se espalhar por até 48 quilômetros de largura, e as margens mudam tanto que construir uma ponte é basicamente como ancorar concreto em areia movediça. E essa nem é a única dificuldade. O rio desafia a infraestrutura, o Amazonas desafia a engenharia, mas a política por aqui pode ser tão complicada quanto. Número 19. A maioria das capitais sul-americanas concentra a população de seus países, mas o Brasil é a grande exceção. Brasília tem cerca de 3 milhões de habitantes, mas isso representa apenas 1,4% do Brasil, porque Portugal deixou a colônia crescer em várias cidades fortes, em vez de um único centro principal. A Espanha geria suas colônias por centros de poder distintos, fazendo com que a região metropolitana da capital concentrasse grande parte da população nas ex-colônias espanholas. Agora, uma dessas tradições parece uma pegadinha até você perceber que é real. Número 18. O presidente da Argentina tem um trabalho paralelo muito estranho. Por lei, o presidente em exercício pode se tornar padrinho do 7º filho de qualquer família se eles pedirem. Isso está em vigor desde 1974. Mas algumas pessoas acham que isso vem de uma tradição de que o 7º filho se tornaria um lobisomem chamado lobisomem. Se essa lei parece antiga, espere até ver o que uma indústria extinta deixa para trás. Número 17. O Atacama abriga uma cidade fantasma reconhecida pela Unesco. Os complexos de Salitre, Humberstone e Santa Laura surgiram no final do século XIX, e só Humberstone abrigava 3.700 pessoas. Depois, o boom do Salitre acabou, a empresa fechou e a cidade foi abandonada. Agora, você ainda pode caminhar pela igreja e pelo teatro congelados no tempo, no meio do deserto. Em seguida, um lugar onde o próprio céu não para de dar um espetáculo. Número 16. Normalmente, você perderia um raio se piscasse, mas aqui não. No rio Catatumbo, na Venezuela, onde ele encontra o lago Maracaibo, o céu pode disparar cerca de 1,2 milhão de raios por ano, visíveis a 400 quilômetros de distância. E como as montanhas cercam a tempestade por 3 lados, ela pode durar até 10 horas, ao longo de 140 a 160 noites por ano, simplesmente caindo de novo e de novo. Depois desse caos, aqui vai uma surpresa que você nunca esperaria encontrar no Brasil. Número 15. Acredite se quiser, há mais falantes de Okinawano no Brasil do que no Japão. No bairro da Liberdade, em São Paulo, a imigração japonesa explodiu com 250 mil chegadas no século XX, e hoje 2 milhões de brasileiros têm raízes japonesas. Para os okinawanos, o Brasil permitia falar sua língua livremente, algo que poderia ser punido em sua terra natal. Então, o okinawano está ameaçado de extinção no Japão, mas no Brasil ganhou uma segunda vida. Vamos voltar para as montanhas, onde até a palavra capital fica complicada. Número 14. La Paz administra a Bolívia, mas não é a capital oficial. Essa é Sucre, que fica a pouco mais de 2.770 metros de altitude. No século XIX, a economia da Bolívia mudou da prata para o estanho e uma guerra civil dividiu o país. Liberais apoiados pelo estanho em La Paz enfrentaram conservadores apoiados pela prata em Sucre. La Paz assumiu o poder, mas Sucre permaneceu capital e sede do Tribunal Supremo da Bolívia. Depois de sobreviver à política em grande altitude, você é recompensado com macarrão. Superstição. Número 13. Na Argentina, o dia 29 do mês pode significar uma coisa: nhoque no jantar. Com mais de 25 milhões de argentinos com raízes na Itália, cerca de 60% do país, os imigrantes italianos trouxeram a tradição. Alguns até colocam dinheiro sob o prato para dar sorte. Se não gosta de nhoque, talvez seja melhor visitar em fevereiro. Você vai lidar com o dia 29 com menos frequência, mas nem toda a tradição permanece porque a vida é boa. Às vezes é porque a vida é difícil. Número 12. A maioria das grandes civilizações surgiu perto de grandes rios, e até hoje, os deltas concentram 2,6 vezes mais pessoas que outras áreas costeiras. Porém, o Amazonas é uma exceção. Recebe de 150 a 300 centímetros de chuva por ano, e tanta água leva embora os nutrientes do solo
Então a agricultura entra em colapso rapidamente e sem culturas confiáveis. Você não tem cidades densas ou centros de civilização como em outros rios, e essa dificuldade leva a algo maior do que a própria floresta tropical. Número 11. A Amazônia já foi considerada um sumidouro de carbono, absorvendo até 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano, mas isso pode ter mudado. Mas aqui está a parte que as pessoas esquecem. A Amazônia não só armazena carbono, ela ajuda a produzir o ar que você respira. Algumas estimativas a relacionam a cerca de 20% do oxigênio do mundo. Então, se ela diminuir, os impactos podem ser sérios. Fomos de dinossauros gigantes a uma exceção de língua inglesa, depois a um lugar sem campainhas e até uma montanha que praticamente imprimia dinheiro para impérios. E ainda estamos longe das partes mais estranhas. Número 10, a civilização funcionava à base de sal. Ele impedia que a comida te matasse e seu cérebro ainda precisa dele para funcionar, e a Bolívia tem muito sal. Salar de Uyuni, uma planície de sal de 10.000 km², que já foi um grande lago. Quando chove, uma fina camada de água transforma o lugar no maior espelho do mundo. 2 céus, horizonte sem fim e seu reflexo flutuando no meio do nada. E se os salares da Bolívia fazem o mundo parecer de cabeça para baixo, a Argentina te traz de volta à realidade. Número 9. Se você gosta de lugares altos, a América do Sul tem a melhor opção. A Concagua, a montanha mais alta do continente, tem cerca de 6.960 metros. É a segunda mais alta dos 7 cumes. Mas os alpinistas a consideram a mais fácil porque há uma trilha até o topo. Mas lembre-se, fácil não significa que não vai faltar oxigênio. Agora, um fato sobre fronteiras que parece mentira até você olhar no globo. Número 8. A maior fronteira terrestre da França não é com a Espanha ou a Alemanha, é com o Brasil. A Guiana Francesa faz fronteira de 730 quilômetros com o estado do Amapá, no Brasil. Por quê? Porque a Guiana Francesa nunca se tornou independente. A França chegou lá nos anos 1600 e simplesmente ficou. A fronteira foi definida pelo Tratado de Utrecht em 1713 e quase não mudou desde então. E já que estou mudando expectativas, vamos acabar com mais uma, sobre as praias. Número 7. Se você espera praias de verão, a Patagônia é o lugar errado para procurar. Os ventos dos 40 Rugentes e a corrente das Malvinas mantêm partes da costa da Argentina entre 14 e 18 graus Celsius, ideal para nadadores de águas frias, ruim para os demais. Se ainda buscar aventura, a floresta tropical é a escolha certa. Número 6. Existem rodovias na Amazônia, mas o ambiente não as trata como estradas normais. A BR-319 do Brasil, uma rota de 885 quilômetros, também conhecida como Estrada dos Fantasmas, ligando Manaus a Porto Velho, foi construída para cortar a floresta tropical. Mas a chuva contínua, inundações e solo instável destruíram a estrada mais rápido do que era possível mantê-la. Agora, a visão mais comum não é a vida selvagem, são comboios presos e caminhões abandonados. Mas a BR-319 é apenas uma cicatriz na Amazônia. Se você ampliar a visão, verá o quão profundo isso vai. Número 5. Vista do alto, a Amazônia exibe até 3,2 milhões de quilômetros de estradas, em grande parte trilhas ilegais, para mineração e extração de madeira. A maior é a Rodovia Transamazônica, no Brasil, um projeto de quase 4.000 quilômetros feito para combater a pobreza, mas os milhões de colonos nunca apareceram. A maior parte dela ainda não é asfaltada, e na chuva amazônica vira um lamaçal. Daí o apelido local, a estrada que liga o nada a lugar nenhum. Quando as estradas falham, as pessoas buscam soluções em lugares inesperados. Número 4. Provavelmente não está na sua lista de viagens dos sonhos. Mas as prisões brasileiras têm uma vantagem curiosa. Pedale para a liberdade. Em Santa Rita do Sapucaí, detentos usam bicicletas ergométricas ligadas a baterias de carro para ajudar a alimentar os postes de luz. E a cada 3 turnos de 8 horas, eles ganham um dia a menos na sentença, então todo dia é dia de perna. Agora, para lembrar que o Brasil não só inova, mas também vota, número 3. Em 2010, São Paulo elegeu Francisco Everardo Oliveira Silva, um palhaço com o slogan "Pior do que tá não fica", e ele recebeu 1,3 milhão de votos. E quando ele deixou o Congresso em 2017, ele disse que a verdadeira piada não era ele,
mas sim os políticos que nem apareciam. Mas as parcerias mais estranhas neste continente não são políticas, são debaixo d'água. Número 2. Em Laguna, Brasil. Os golfinhos não apenas caçam, eles se unem aos pescadores. Eles conduzem os peixes à costa, sinalizam quando lançar as redes e ambos comem, restando apenas os peixes como perdedores. Isso acontece há 150 anos, e alguns moradores conseguem reconhecer golfinhos individuais só de olhar, ou até mesmo pela respiração deles. Mas isso nem é o mais estranho. O mais estranho é que, certa vez, os humanos acharam que tinham encontrado gigantes. E finalmente, em primeiro lugar, quando Fernão de Magalhães chegou ao sul da América do Sul, em 1520, sua tripulação jurou que tinha encontrado gigantes. Um homem era tão alto que eles só chegavam até a cintura dele. É daí que vem o nome Patagônia, Patagones, que significa pés grandes, embora o povo fosse realmente chamado de Tehuelche. Eles não eram gigantes míticos, apenas incomumente altos para a época. E eles ainda estão aqui hoje, com cerca de 41 mil contabilizados no censo de 2022 da Argentina. Se os gigantes da Patagônia assustavam pela altura, a Bolívia tem uma estrada assustadora. Não importa a sua altura, ela pode te matar igual. Obrigado por acompanhar, espero que tenha gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no MAPEC.